Fui até lá, fiz uma vistoria completa. Foram 3 ou 4 dias, vistoriando todos os apartamentos. A conta de água lá estava muito alta, então a gente já fez uma vistoria também que envolvia essa parte para ter a noção do que realmente estava acontecendo e cortar ali os gastos, né, pela raiz, porque a gente sabe que prédio nunca tem dinheiro e isso se você não faz um planejamento, vai ficar cada vez pior. Então, fiquei no prédio fazendo a vistoria durante 3 a 4 dias. E um dos pontos era exatamente isso. Cada corredor, por ser um prédio antigo, não ter porteiro 24 horas, o que os moradores fizeram para segurança? Colocaram um portãozinho ali na entrada do corredor e simplesmente tranca com chave, cada morador tem a sua chave e dividiu, né? Ali acesso no elevador todo mundo tem, mas para adentrar na parte dos apartamentos, um portãozinho. Isso é muito comum, muito comum. E o que acontece? Quando você tem um sinistro, por exemplo, e você precisa que o corpo de bombeiros entre naquele local e aquele local está trancado, e depois você entra, né, com o seguro, enfim, o corpo de bombeiros vai fazer o que é necessário. Vai, né, arrancar o portão, ali vai estourar a abertura, né, a fechadura, e vai entrar e vai fazer o que for necessário. Só que você vai precisar de um seguro após esse sinistro. As seguradoras não estão mais fazendo o ressarcimento do condomínio para todos os locais que, por exemplo, tem esse portãozinho na entrada, que é tão comum, que os prédios antigos, ali tem algumas regiões aqui, por exemplo, a Tijuca, que tem muito prédio que é mais ou menos o mesmo tipo de construção, e tem lá esse portãozinho que as pessoas falam é normal. Sempre teve isso, a gente sempre teve seguro e é assim que vai ficar. Então, assim, com essa síndica, eu fui até a assembleia, expliquei para os moradores que se tiver algum sinistro, a seguradora pode não se responsabilizar por aquele ambiente, né, pelo aquele local que foi atingido, só por conta do portãozinho. Então, em alguns momentos, caso não se sintam seguros, precisam fazer outros tipos de investimento, né, na segurança. Hoje a gente tem diversas tecnologias que podem ajudar nesse caso. Mas esse portãozinho aí pode fazer com que, se tiver um sinistro no prédio, todo mundo fique com uma mão na frente e outra atrás e eles não sejam ressarcidos. Então, assim, a síndica me contratou, me levou lá, já fiz todos os apontamentos em relação ao que precisava ser melhorado. Fui até a assembleia, eu acho que esse é um ponto muito importante da assessoria. É um diferencial quando a gente leva um profissional técnico para a assembleia. Uma coisa é o síndico falar uma coisa que ele não é técnico. Porque Exato. Existem no mercado síndicos que são engenheiros ou engenheiras, mas também existem no mercado síndicos que não são. Então, quando você vai levar uma opinião técnica para a Assembleia, faz toda a diferença, até para te ajudar na aprovação, até para poder as pessoas terem consciência que aquilo ali está errado, não está adequado. Porque, imagina, não tem uma porta corta-fogo, como é que as pessoas vão acessar uma escada para descer? Na hora do desespero, a pessoa esquece onde que colocou a chave e aí tem um portão trancado. Exatamente. É um risco muito grande que não é necessário, né? Nos dias, assim, até entendo, por exemplo, prédios de 40, 50 anos atrás não tinham as tecnologias de hoje e as pessoas, por segurança, tinham essa opção de colocar um portão ali para fazer o travamento. Hoje não é mais necessário, não é seguro. Se você for pensar de uma forma geral, ter esse portão não é inibidor de nada, né? Não é uma forma de segurança e você pode trazer um problema muito maior, né? Então, assim, tem que ter essa análise completa e essa explicação completa para os moradores. Porque eu já escutei de diversos síndicos que eu faço a autovistoria aqui no Rio, que eu pontuo que o portão tem que fazer a análise, que aquele portão não pode ficar ali, né? Precisa fazer todo um processo com os moradores. E os síndicos me retornarem, os moradores não deixaram eu retirar. Falei, tudo bem, só que é você que está assumindo a responsabilidade. Aquele prédio, aquele condomínio é sua responsabilidade. Então, assim, tem que ter uma explicação técnica de o motivo desse portão ter que ser retirado, né? Falando assim, basicamente de portão. Fora os moradores que querem colocar um banquinho ali na rota de fuga, então trava a porta, se tem um sinistro, as pessoas não conseguem fazer a evacuação da forma correta, porque tem um banquinho, tem a bicicleta do meu neto, tem o carrinho de bebê da minha filha. Então, assim,
São pequenos detalhes que, se você for pensar num todo, aquilo gera um impacto muito grande no condomínio. E o que eu acho mais interessante, Marcela, é que muitas das vezes a gente vê várias lives, né, falando sobre engenharia, e olhe bem, prestando bem atenção no nosso podcast, o quanto que a engenharia impacta tanto na programação das obras, no seguro do condomínio, pode participar da assembleia para poder ajudar o síndico com uma fala técnica, mostrando... Porque teve uma época, Marcela, eu não sei se você pegou essa época, que o pessoal estava vendendo laudo de condomínio, uma folha de papel ofício, sem foto, a R$1.000. E aí, essa época foi uma época muito difícil. Teve marquises caindo em pessoas, porque a pessoa fazia de qualquer jeito para a fiscalização chegar lá e dizer que tinha um laudo. Mas, na verdade, não tinha um laudo. E eu também fico admirada, nós vamos ter também aqui empresa de seguro, quando a empresa de seguro quer fazer um seguro com cobertura total, sem saber se realmente aquele condomínio está em condições de receber um seguro de cobertura total. Porque senão você está pagando um seguro que você não vai ser ressarcido, porque, na verdade, você precisa de muitas coisas na sua manutenção. Então, a engenharia engloba muitas coisas. A engenharia não é só fazer o laudo das áreas externas. E aí eu quero tocar num assunto que eu vim falando com o Uber, e eu falei, essa eu vou levar para o podcast do Chá das Síndicas, porque eu sou dessas. Eu fico igual aqueles detetive, eu fico fazendo pesquisa de mercado. E aí eu pego muito Uber, e aí eu peguei o Uber com vários carros elétricos, tanto aqui como em São Paulo. E você atende Rio e São Paulo. Gente, sim, a Marcela atende Rio e São Paulo, então eu tô, né? E aí o que acontece? Eu perguntei para ele, como é que está sendo essa confusão lá no seu condomínio sobre o carro elétrico? E aí vem a pergunta de milhões. Esse rapaz do Uber me falou o seguinte, eu comprei a minha unidade com o direito à vaga, pago o IPTU do meu imóvel e da vaga, então a vaga é minha, eu só comuniquei, apresentei para o condomínio a RT e coloquei o carregador de carro elétrico. E aí a gente pensa que nem todos os condomínios são iguais. Os condomínios novos agora que estão sendo construídos, com certeza, eles já vão vir com carregador elétrico, independente das pessoas terem ou não carro elétrico, né? Porque é uma coisa que daqui para o futuro, com certeza as pessoas vão começar a fazer essa troca por conta da economia. E só que a gente tem, Marcela, e isso é uma coisa que eu acho que só a engenharia consegue ajudar o síndico. Nós temos condomínios que não têm estrutura elétrica nem para ar-condicionado. Exato. E as pessoas querem levar para a Assembleia aprovação para poder colocar o carregador de carro elétrico, porque as empresas, para vender o carro elétrico, dão um carregador. Só que eles dão um carregador como se as pessoas morassem em casa, com quintal. E aí, quando você mora no coletivo, tem todo um trâmite. Ou você é dono da vaga e paga o IPTU pela vaga, e aí você faz os trâmites como se fosse uma obra. Ou então você tem que levar para a Assembleia para aprovar isso totalmente para todo mundo. Mas aí eu também sou como é que se fala? Eu gosto de fazer o papel do advogado do diabo. Eu chego para eles e falo assim, vem cá, você por um acaso, você colocou um posto de gasolina, de álcool ou de gás dentro do condomínio com os outros carros? Não. Só que isso é uma tendência. Sim. O carro elétrico, ele tem uma parte de segurança que quando ele está carregado, ele já despluga. E aí, ele não corre o risco de sobreaquecer só se tiver algum defeito. Isso. E aí, o que acontece? As pessoas estão batendo muito nessa tecla, fazendo um monte de podcast, um monte de negócio falando sobre isso, mas eu queria a sua opinião. Eu sei que tem que ter a parte do engenheiro elétrico e o engenheiro civil, mas eu quero que você dê a sua opinião. O que você acha quando você chega no condomínio e o síndico te pede ajuda para poder ter uma fala dentro de uma assembleia, já que você frequenta a assembleia, e a gente vai aproveitar, né? Eu acho que assim, né? Esse assunto ainda é um assunto que está muito delicado, porque é tudo muito novo.
né? Então, assim, até trazendo um exemplo, por exemplo, do condomínio novo que você falou agora, eu fiz, agora no começo do ano, o recebimento num condomínio que o planejamento no momento de venda que a construtora prometeu era uma vaga por apartamento com um carregador. Então, assim, era como se fosse uma vaga sim, uma vaga não, uma vaga sim, uma vaga não, teria um carregador elétrico. E qual foi o ponto? Hora de aprovar esses projetos no Corpo de Bombeiros, não foi permitido. Por quê? Além do estudo do engenheiro civil com o engenheiro eletricista em parceria, tem toda a parte do Corpo de Bombeiros. Então, isso ainda está em ajuste, tá? Já tem muita coisa já formalizada na parte de instalações, mas além da parte do engenheiro eletricista, ainda tem o cuidado do Corpo de Bombeiros.